Boa noite, companheiros. Como é que tá todo mundo? E aí, Rubens, conta aí como foi seu dia no Planalto Central. Luzi, boa noite. Boa noite, Ricardo, boa noite, Boa Silvio. noite a todos. Boa noite, presidente Lula. Boa noite, Pessoal dando uma noite Lula. especial lá na Praça Três Poderes para o senhor. Todo mundo preocupado com essa situação aí. Boa noite, presidente Dilma. O dia hoje foi batalhado, foi difícil, bom combate. Conseguimos fazer tudo que nós nos propusemos a fazer aqui, apesar de alguns imprevistos, né? Porque tinha pessoas que estavam vindo, mas aí com a notícia de que o Lula estava solto, já estava solto, né? Nem que seria libertado. Ontem, aí muita gente achou que perdeu o objetivo, né? Depois ficou aquela coisa e não achava passagem e tal. Bom, enfim, eu acho que foi uma coisa boa, né? Foi muito positivo. O 9 de julho deu start e deu justamente no momento que se fez necessário em razão dos absurdos, né, que cercaram aí essa situação do HC, que o Vadir e o Paulo Pimenta conseguiram lá no TRF4, uma coisa fantástica. Favreto, desembargador ímpar, assim, magistrado de uma coragem e voluntarioso de uma forma que eu há tempos não via. Eu acho até difícil que talvez até surjam, né, outros favretos aí se indignando do nazifascismo jurídico e com essa ascensão do Quarto Reich, digo, a República de Curitiba. Não é isso, Ricardo? Com certeza. Isso é verdade. Ele, na verdade, o Favreto foi um cara que surpreendeu todo mundo, né? Foi uma coisa bastante inusitada, né? Assim, a postura dele, inclusive, a entrevista dele depois foi uma coisa muito sincera. Ele não tem esqueletos no armário, não. Entendeu? Ele não se preocupa com isso. É uma pessoa que me parece de uma integridade muito grande e que estava, eu acho que é um momento que ele precisava. Eu acho que é o momento dele. Ele teve um momento e eu acho que ele vai. Eu acho que é uma pessoa que merecia ter um ministério futuramente, né? Um reconhecimento muito grande. Ele vai ficar na história. Esses ficam na história, outros caem no ostracismo, né? Ninguém nunca vai lembrar o nome de outro, ele vai ser lembrado. Ele já vai ser lembrado. Você concorda, Rubens? Com certeza, com certeza. Ele já está sendo lembrado, né? Mas nós temos que pensar da seguinte forma: tem uma diferença entre o lá e o quase lá. O que diferencia Favreto de um ministério ou de um passaporte de ida para um exílio político é a vitória sobre os nazifascistas. Se nós conseguirmos vencer, Favreto com certeza terá um futuro de luz, de reconhecimento e de mais trabalhos em prol da República. Se nós não conseguirmos ajudar Favreto a vencer, Favreto e o Brasil vencer, aí a história dele talvez se passe numa Inglaterra, ou numa Suíça, ou numa Sibéria junto com o Snowden. Então, precisa de todo apoio. O futuro é uma coisa que está sempre em movimento, né? Exatamente. Então, existem vários futuros possíveis nesse exato momento. Nós temos que batalhar por aquele futuro que a gente quer, e não o futuro que eles querem para a gente. Deixa eu te perguntar uma coisa, para vocês mesmos, né? Eu acho assim, eu estou achando a teoria da causa e efeito uma coisa muito interessante. Eu acho que ela está... eu acho que o mundo tem velocidades diferentes, né, de tempos em tempos, né? A gente teve revolução industrial, fotografia, a pintura mudou, né? A velocidade das máquinas, da motor, e agora a gente tem internet. Então, eu acho que tudo tende a acontecer com uma rapidez muito maior, né? Então, quanto mais a gente atuar em cima dessa questão aí, contra, né, agindo de uma forma assim, eu acho que as pessoas agora estão caindo na consciência, pelo menos eu estou vendo uma consciência maior, né? Pessoas que eu nem esperava também. Eu acho que a velocidade está contando muito a favor da gente agora.
Eu acho. Entendeu? Eu acho que a gente não pode perder esse bonde. Esse bonde agora a gente não pode perder mais. Eu acho que esse trem-bala, né? Eu acho que é a hora, né? O que vocês acham aí? Eu sei que a justiça é tão lenta, mas tão séria com Lula, né? Mas eu acho que o que eu acho, Rubens, é o seguinte: eu acho que a gente tem é que incomodá-los, sabe? É não baixar a guarda agora e, assim, atrapalhar mesmo, sabe? É isso. Agora a gente vai ter que ser a pedra no sapato o tempo todo, sabe? É isso que a gente tem que atuar dessa maneira. Você não acha não, Eliane? O que você acha? Estou mexendo aqui. Então fala, Rubens. Ela Tá nos ouvindo aí? Tá bom. Mas vamos então falar sobre continuando o que você estava falando hoje, como é que foi teu dia, o dia de vocês, e só para deixar o pessoal a par, né? Só uma perguntinha só. Você fez uma pergunta? Não, na verdade eu fiz um relato meu do que eu acho da situação, tá? E seria uma forma da gente pensar daqui em diante. De não perder esse time, entendeu? Não perder, não baixar a cabeça, não de forma alguma, entendeu? Tem muita gente esperando da gente uma reação, é isso que eu quis dizer. O grande problema dessa velocidade na internet aí, essa velocidade do mundo hoje, as mensagens chegam muito rápidas em todos os lugares. É problema e é a solução. Inclusive em Portugal, né? Inclusive em Portugal, lá em Algarve. Inclusive em Portugal e em Algarve. Inclusive em Portugal e em Algarve. A mensagem chega muito rápido. A gente começa... Você fica sabendo onde está determinado cidadão, determinada situação, onde está acontecendo determinada situação muito rápido. Essa velocidade da internet nos ajuda muito, mas também nos atrapalha. Onde ela nos ajuda? Ela nos ajuda que nos une a milhões de pessoas em questões de segundos. Quando eu faço uma live, por exemplo, e cobro dos próprios juízes, voltando ao assunto anterior, eu sempre cobrei dos magistrados que me aparecesse alguém impoluto e ilibado. E eu não estava vendo isso na justiça brasileira. É onde? Quando me surge um favreto, isso me dá a esperança que tem bons magistrados no país, que tem bons juízes no país, que são homens corretos. Tem. Nós precisamos de mais favretos. Ele é emblemático nesse ponto, realmente. Nós precisamos de mais favretos na nossa justiça. E onde ela nos atrapalha, essa velocidade da internet, foi no caso, por exemplo, do TRF4 ter feito uma manobra jurídica lá e rapidamente o Fachin, com 45 minutos, já indeferiu a liberdade do presidente Lula. Então, eles têm a máquina uma faca de dois gumes. Mas nós temos que fazer com que essa ferramenta nos sirva. Exatamente. Nós temos que fazer... Falar em ferramenta, eu gosto de fazer comparação com o Rubens, comparação com alguns filmes. Eu gosto de fazer a comparação do Lula e a população. Não sei se vocês lembram daquele Hora Acme, que tinha o Coyote, o Papaléguas. Eu acho que agora a gente tem que agir igual a ele, entendeu? Igual o Papaléguas, na verdade. Usar a velocidade da gente, entendeu? A partir desse momento. É o tópico? Não é. É tática, entendeu? Assim como o Rubens pensou nisso, tudo é tática. A partir daí, eu acho que a coisa vai começar a acontecer. Porque outros modelos vão surgir também de reação. É uma cadeia, é um efeito dominó, entendeu? A partir do 9 de julho foi o start, é o insight, que as pessoas estejam precisando.
né? Para poder agir, assim, chovendo H6, tinha que chover H6, entendeu? Isso ia rodar o mundo. Ainda vai dar, eu acho que isso ainda vai ter um desdobramento, né? Ô, Suzy, uma das coisas que nós notamos aqui é que, além de ter chovido HCs de toda parte do Brasil, muitos companheiros de várias partes do nosso país vieram para cá hoje. Estavam aqui presentes com a gente, nos abraçando para que a gente continue nessa luta. Porque nós incentivamos eles e eles nos incentivam a continuar. Então, o 9 de julho, para quem estava achando que era 9 de julho, ponto final, não. O 9 de julho é o ponto inicial. Os HCs continuam, companheiros. Vocês têm que mandar os HCs ao Provítima, os habeas corpus, vocês têm que mandar a procuração para Dilma e Lula, porque essa procuração, nós, além de requerermos a liberdade de Lula, nós queremos também que a presidenta Dilma volte ao poder. Por quê? Ao poder que lhe foi outorgado pela população brasileira com 54 milhões e meio de votos, 54 milhões e 500 mil votos, e ela voltando à presidência da República, o qual não houve crime e já foi provado isso, automaticamente todas essas macelas, todas essas maracutaias do governo golpista de Michel Temer e do STF e da Globo serão canceladas. Então, precisamos que vocês continuem nos enviando o habeas corpus e a procuração. Exatamente. Até porque, queria me perguntar hoje na praça, como ele está falando, pessoas que vieram do Ceará, Pernambuco, Alagoas, Piauí, Amazonas, Porto Alegre. Pode mandar HC ainda e tal? E eu falei brincando, infelizmente pode. Só é fato acabar com a recepção de HC quando o Lula estiver solto. E aí realmente o HC perde objeto. Fora isso, infelizmente, tem que continuar mandando. Fala aí. Gente... Hã? Eli está querendo falar. Tem duas câmeras aí, Eli. Fecha uma aí. Está com duas câmeras. Onde é que eu vejo isso? Tem uma aqui, ó. Tá congelada. Não é dela que está congelada, não é? Aí separou o nosso vídeo. Não, tudo bem, mas a gente continua com áudio. Facilita a rede. Como é que tá? E aonde eu tô? Agora apareceu. Pode vir. Mas acaba com essa... você tem que... Deixa eu ver aqui, peraí. Pronto. Beleza. Tá bom. Pode voltar. Apareça, Rubens, apareça. Rubens, apareça. Pati César, amor. Não pode falar isso. Pergunta a ele. Rubens, o que eu acho interessante é o seguinte, a esquerda, os partidos, tiveram muitas oportunidades, mas eles perderam. Acompanhando o Rui Pimenta falando, ele disse várias vezes, é a chance, é uma grande chance, e agora surgiu uma outra chance maior. Por exemplo, a chance dos caminhoneiros, uma grande chance. Não houve movimentação. Agora, baseado nesses papéis, né, no HC e na declaração, na procuração de negócio, é uma coisa concreta, onde a população pode se abocanhar, né? Entendeu? Eu acho que isso é muito favorável, porque o que eu vi ficou muito disperso tudo e essas lideranças têm os seus próprios interesses também, né? E acontece que a população ignora, não tem a mínima informação, elas só deduzem que há alguma coisa estranha, porque
Uma convocação é sempre muito difícil de trazer em em grande quantidade, né? E tem as suas razões por trás porque eles não fazem, né? Agora, vindo graças a você, né, e ao Provítimas, vocês pegaram uma coisa na mão. Eu acho muito importante pegar isso aí são duas ferramentas e a pressão popular através dessa quantidade, eu tenho certeza que vai resultar em alguma coisa. A gente vai criar transtorno, né? Como eu te disse, Estados Unidos, essas elites contratam firmas e eles atacam o parlamento, o judiciário, com muitas petições. Você tem o termo melhor do que eu. Você conhece liminares, petições. Liminares, de todo tipo. Isso aí atrasa tanto a aprovação de leis e consegue interferir tanto. Eu acho que é muito. E se a gente vier com a outra ideia ainda, de repente, juridicamente falando, né? Nesse caso, por exemplo, nesse caso, Rubens, presta atenção, aquele vídeo que você fez, onde você estava com o presidente, né? Eu até escrevi o nome dele. O presidente Cláudio Nicotti, né? Isso. E você estava falando, isso aí também é uma ferramenta. É uma ferramenta. A gente tem que explorar isso também. E a população, ao invés de mandar habeas corpus, procuração, e agora esse negócio aí. A gente tem que fazer um documento para isso. Botar um gaveto aí para ficar como vedete. Isso é importante. Isso. E tem mais uma coisa que caiu na minha cachola agora. Se você pegar pessoas, não somente o Lula, mas pegar essa pessoa aí, estamos com as meninas na live. Também é um weapon, né? Explorar a imagem do graveto, né? Exatamente. Seria bem interessante isso. Por exemplo, quem foi Símbolo de isenção. Você sabe aquela juíza lá do apartamento, ela foi também humilhada, né? Porque ela vendeu o apartamento, não é vendeu, ela pôs o apartamento a leilão e aí ela ficou praticamente humilhada, né? É porque ela seguiu o rumo normal, né, da lei, e ela foi... Na verdade, ela teve que depois desmentir, teve que sair de cena. Mas o Fraveto não vai sair de cena, não, viu? Ele deu 3 entrevistas, o cara não tem... E olha que ele falou, foi ameaçado, já está tomando as providências, a família dele também deve estar correndo riscos. Nossa. Ele já tomou as providências necessárias, mas ele está sendo ameaçado até mesmo o risco de vida, né? O risco de morte. Só que ele está... me parece aquela tipo operação mãos limpas, né? Teve muita gente que teve problema, né? Começou com teoria, né? E daí pode surgir outras coisas. Tem que ter muito cuidado com isso. Eu não consegui assistir o vídeo até o final. Mas eu vou pôr na sua página também o vídeo dele também. Isso. Eu acho assim, não se deve explorar em nenhum momento a história dele. O Fraveto existe de ontem para lá, para cá. Ontem para hoje e amanhã, entendeu? Porque senão vão explorar a imagem do PT. Não interessa se o Moro é PSDB, ninguém enxerga isso. Só enxergam que o cara é do PT. Uma coisa assim, sabe? Impressionante. É de 2 pesos, 2 medidas, é um descaramento, uma disfarçatez absurda. Né? E estão explorando isso e vão explorar mais, tá? Vão jogar muita pedra na genia aí. Esta gente tem que ajudá-lo, né? Tem que ter contrapeso. Isso que a Eliane falou é importante. Se a gente tiver várias ferramentas para atrapalhar, a coisa tem que começar a interferir, atrapalhar, incomodar. Entendeu? Tem que incomodar. Então a gente tem a hardware e a software.
Vocês lembram das sufragistas? Vocês lembram o trabalho como mulher, né? A mulher tem uma força. As sufragistas, cara, elas tinham uma força. É bom até ver um filme desse. Tem vários filmes das sufragistas, tem uma série. É uma coisa impressionante a força. Elas atrapalhavam mesmo, entendeu? Incomodar da melhor maneira possível, entendeu? Tem uma cena trágica, né? Que ela se joga na corrida de cavalos, né? Atrasar o lado mesmo, sabe? Deles de alguma forma. E isso que ontem a gente viu que quase funcionou, né? O problema é que ele tinha o respaldo aqui, né? Os Doberman estavam aqui tomando conta. Exatamente. Então, isso aí foi o único problema, mas que foi uma jogada de mestre, e é um sinal muito bom de que a coisa não está tão fácil assim agora. A partir de ontem, a coisa vai ser bem mais difícil. Também acho. Mas a gente vai trabalhar, inclusive eu vou já começar a trabalhar daqui a pouco com o Nicote, na peça que a gente vai apresentar amanhã. Ele está até me ligando aqui, está me cobrando de ir para lá. Então vamos lá finalizar. Faz só um breve reporte que você fez, que a pessoa quer saber dos H6, e aí a gente fecha, manda isso para o Paulo. Tá. Então, o HC, como eu falei, o Cláudio propôs uma mudança de estratégia à vista do que aconteceu lá com o Paulo Pimenta. Então, a gente ficar as chances do que colocar todos os HCs de uma vez só. E é aquela história do avô, né? Que colocar todos os ovos no mesmo cesto, isso não é bom. Então, já com essa quantidade considerável de HC para ser protocolado, a gente imaginou que uma estratégia, o Cláudio imaginou que uma estratégia acertada seria gastar em lotes expressivos, manotrópicos. E que tem gente lá do nosso lado, né? Que o pessoal tem uma queda... Exatamente. Então, se aposta nisso aí. Pela justiça. Né? Exato, que aí o pessoal quer se libertar do sistema de opressão e extorsão da Lava Jato. Então, eu acho que é uma coisa inteligente. Vamos ver amanhã, a partir de amanhã já deve ter algum resultado prático da distribuição desses 200 H6, que foi hoje. E a partir daí, vai elaborando, né? Ou melhora o texto, né? Adapta algumas coisas, ou simplesmente... tenta vencer pela quantidade, dependendo do espaço. O pessoal está com uma curiosidade muito grande das quantidades, né? Parece que foram muito mais procurações do que H6, né? Explica isso para o pessoal saber, porque aí a gente tem que reforçar a questão dos H6, para o pessoal não parar de enviar. Não, então, por que acontece? Eu acho que isso é uma falta de noção global, né? Muita gente que está hoje na esquerda, na frente progressista, entende que o discurso tem que ser linear e para frente. Então, mencionar Dilma ou qualquer outra coisa do tipo seria um retrocesso, ou uma coisa anacrônica, né, fora de situação temporal. E, na verdade, não é assim. Se questionar golpe, tudo bem, logicamente passa também por entendimentos a respeito da Dilma, mas não é exclusivo. A anulação do golpe ou a não admissão de que, melhor reformulando, a anulação do golpe ou a posição clara de que a gente não aceita a atual gestão como legítima é de suma importância, até para as gerações futuras. Por quê? É possível em qualquer momento que de repente favoreça a configuração do Brasil, isso admitindo, né, que a gente não consiga efetivamente libertar Lula, não consiga eleições livres, a extrema-direita assuma o poder e tal, e a gente fique realmente reduzido, do espaço reduzido e tal. Nunca será assim. Na pior das hipóteses. Exato. Nunca será aceito esse sistema elitista, golpista, burguês, como legítimo. Na verdade, foi um resultado de
uma situação engendrada, né, por interesses externos, como sempre teve, né, com o Fernando Henrique, na questão da bacia petrolífera. Já naquela época se falava em pré-sal, havia essa ideia. O Lula que abriu mais investimento nesse sentido e colocou a Petrobras num outro patamar, né? Que, aliás, a Petrobras já era de um patamar elevado no mercado financeiro internacional. Então, são distorções aí que não foram corrigidas ao longo do tempo. Lula tentou mexer em alguma coisa desse tipo, não funcionou, não deu certo, mas os registros dos papéis estão aí, do mesmo jeito que a questão dos HCs. Está tendo registro. E eu acho que ao fim disso, a gente protocolando uma média de 200, 300 por dia, rapidamente, aí, em 10 dias, a gente vai ter uma quantidade expressiva de HC protocolado, certamente firmando um recorde, né, para Lula, o Guinness, um recorde vergonhoso. E eu acho que tem ministros que estão interessados em que isso não aconteça, mas no bom sentido, no sentido de... Ou precisando de ajuda, né? No sentido da legalidade. Esse é o nosso ponto de vista. Está partindo desse raciocínio. Queria libertá-los. Exatamente. Liberta para ser libertado. Exatamente. Bem por aí. É isso mesmo. E amanhã, qual é a programação? O que vocês pretendem fazer? Como é que vai ser? Então, amanhã tem o diretório do PT. Pra gente, o PCO, o pessoal da CUT, talvez a gente faz uma coalizão. Eles perguntaram se está fechado com o dia 15 de agosto. Eu falei, gente, estamos fechados com toda a movimentação que se der. Agora, de 9 de julho até 2 de outubro. Né? Exatamente como foi 9 de julho de 32. Apesar de ter essa perto... A sorte está lançada. Comecem os jogos, não tem aquela frase? Comecem os jogos. Exatamente. Então, eu acho que as cartas estão dadas aí, a questão agora é trabalhar. Né? Falar é bom, mas trabalhar para ter o resultado é melhor ainda. É isso aí. Então é isso. Então a gente vai finalizar aqui a live, tá? A gente vai enviar isso para o pessoal, para ver lá com o pessoal e todo mundo de julho, que está esperando notícias de vocês, tá? O pessoal fica preocupado, né? Como é que vocês estão e tal, como é que a coisa está correndo. Essa informação é importante, né? A respeito da coalizão aí, da provável coalizão. Isso aí é um avanço muito grande, né? Porque juntar toda a estrutura está sendo muito difícil. Isso é um trabalho hercúleo, né? Porque está bem difícil em ano eleitoral. Atlético. Eu acho que o fator, quer dizer, surpresa de ontem, talvez seja uma grande... A gente tem que usar a favor, né? Vai ter gente usando contra e a gente vai ter que usar muito a favor. Aproveitar os momentos, né? Os grandes momentos. Tá bom, gente. Boa noite. Tá? Boa noite para todo mundo. Durmam bem. Boa noite. Um abraço. Uma boa... Que seja bastante aproveitado. Fala, Ricardo. O Silvio veio de São Paulo. Está aqui, ajudou a gente bastante desde o início, companheiro Silvio, na luta, ajudou muito. Grande Silvio. Esse daqui também foi 10. Silvio vai ficar na história. Ele está contratado para ser voluntário. Já vou botar o nome dele. Fala aí qual voluntariado que você está precisando. Voluntário. Explica aí, Eliane. Para finalizar. Está precisando de... Bom, depois a gente conversa sobre isso. Eu vou só finalizar aqui. Tá? Então, olha só um instantinho. Eu vou fechar aqui a live agora. Não, vai continuar. Só vou fechar aqui o recording aqui. E aí a gente continua rapidamente, tá bom? Eu quero falar com o Rubens. Vai continuar. Só um instantinho.